O ônibus da aviação São Geraldo tossiu uma nuvem espessa de fumaça cinzenta e freou com um guincho metálico que parecia rasgar o silêncio daquela tarde de outono em Minas Gerais. Elara desceu os degraus de madeira, sentindo o calor seco e poeirento da terra sob seus pés. O ano era 1932. Os efeitos da Grande Depressão, que estrangulava a economia do café e do Brasil, pareciam ter tornado aquele vilarejo, um aglomerado de casinhas coloridas e fazendas distantes, ainda mais isolado no mapa do tempo. Ela se agarrou à sua única mala de couro e à pasta de documentos. Victor, seu marido, havia falecido de forma repentina na capital, deixando para ela uma viuvez prematura, uma pequena dívida e, inesperadamente, uma herança: a Fazenda Barreiro. Victor, um homem reservado que trabalhava com contabilidade modesta, jamais mencionara possuir terras, especialmente em um lugar tão remoto. O motorista, um homem sisudo com um chapéu de palha, apontou com o queixo: "É aquela lá, moça, a casa grande. Fica na beira do Barreiro, aquele riacho seco. Ninguém vive ali há anos. Dizem que a terra tem um quê de má sorte." A propriedade era, de fato, a maior da região, mas era uma ruína gloriosa. Em vez da estética vitoriana, era uma imponente casa grande colonial, com paredes caiadas de branco que a umidade e a falta de cuidado haviam manchado de verde e cinza, e telhado de telhas musgosas. A varanda frontal, sustentada por colunas pesadas, estava cedendo em um dos lados. O que deveria ser um terreiro de café bem cuidado era agora um matagal de samambaias e arbustos retorcidos. Era a imagem perfeita do abandono de 1932. A crise de terras se materializando em concreto. Elara agradeceu ao motorista, que partiu rapidamente, deixando-a sozinha com o cheiro forte de terra vermelha, orvalho seco e uma sensação esmagadora de solidão. Ela se aproximou do portão de madeira maciça que estava destrancado. A chave que Victor lhe havia deixado era uma peça rústica, de ferro forjado, que combinava com a fechadura antiga da porta principal. Ao girá-la, o som de metal contra metal parecia um sino fúnebre no silêncio do sertão mineiro. O interior da casa grande era cavernoso e fresco, um alívio do calor externo. Ao contrário de uma mansão europeia, o interior era simples e austero, mas grandioso. O hall central dava acesso a quartos escuros e a uma ampla sala de estar, onde os móveis antigos, cadeiras de balanço de jacarandá e um grande armário de louças estavam cobertos por panos brancos como sudários. O chão, de tábuas largas, rangia sob os pés, cantando a música da decadência. Elara tinha um único objetivo: encontrar o documento que ligava Victor Stone àquela herança e, principalmente, entender a origem da propriedade. Na sala de estar, sobre uma pesada escrivaninha de madeira maciça, ela encontrou a cópia do testamento. Estava presa a uma carta do tabelião de Belo Horizonte, datada de 1932. A carta confirmava a herança do falecido Lúcius Viana de Vasconcelos para seu parente distante e herdeiro nomeado. Elara leu o testamento. A caligrafia elegante, mas tremida, era formalmente correta, exceto por um detalhe que fez o sangue de Elara gelar, assim como havia acontecido antes. "Deixo a Fazenda Barreiro, em sua totalidade, para meu único herdeiro nomeado, Victor Alistair Viana." Seu marido era Victor Alistair Stone, não Viana. A diferença era de 3 letras. Um Viana no lugar de um Stone. No Brasil de 1932, onde a documentação e os registros eram muitas vezes manuscritos e dispersos, erros ortográficos eram comuns. Mas um sobrenome de linhagem tão distinto quanto Viana parecia mais do que um erro. Ela puxou a certidão de casamento de Victor. Stone. Incontestavelmente, Stone. Com o coração acelerado, ela usou a pequena lanterna a pilhas que trouxera e voltou a ler a carta do tabelião. Havia um post-scriptum rabiscado à mão. "Senhora Stone, esclareço que houve uma pequena confusão na grafia do sobrenome. O Sr. Viana sempre foi conhecido por seus métodos excêntricos.
Acreditamos que a intenção era clara. A propriedade pertence ao Sr. Stone, que era o único herdeiro a visitá-lo na juventude. A justificativa não a convenceu. Métodos excêntricos e confusão na grafia não explicavam a discrepância. Elara sentiu que o tabelião estava tentando encobrir algo. Ela começou a vasculhar a escrivaninha, abrindo gavetas empoeiradas. Em uma delas, encontrou um jornal antigo e amassado. O cabeçalho era de 1932. A manchete, embora amarelada, era clara e chocante. Tragédia no Rio das Velhas. Jovem da capital morre afogado em misterioso incidente. Polícia identifica a vítima como Victor Alistair Viana. Victor Alistair Viana estava morto. Ele havia morrido por afogamento no Rio das Velhas em 1932, na mesma época em que o testamento de Lúcius Viana de Vasconcelos havia sido concluído. Elara se sentou pesadamente na cadeira mais próxima. Se o testamento estava em nome de Victor Viana, que havia morrido, então quem era o seu Victor Stone? O homem que reivindicou a fazenda, que viveu sob a sombra daquele nome e que ela havia enterrado na semana passada. A Casa Grande parecia emitir um lamento baixo e frio. A analogia era clara. Victor Stone havia se apossado de uma herança destinada a um homem morto, Victor Viana. Um homem com uma identidade muito semelhante, que havia morrido sob circunstâncias misteriosas, afogamento que podia simular um sacrifício se a imaginação de Elara já estivesse trabalhando. Ela voltou ao jornal. Abaixo da notícia da tragédia, havia um artigo menor sobre o desaparecido Lúcius Viana de Vasconcelos. O excêntrico fazendeiro Lúcius, conhecido por seus estudos de símbolos antigos e magia da terra, desapareceu logo após redigir seu testamento. Seu corpo não foi encontrado, mas a polícia acredita em fuga ou acidente isolado. A menção à magia da terra fez Elara lembrar-se da superstição do motorista. A terra que tinha um quê de má sorte. Com o pavor crescendo em seu peito, ela procurou por algo que Lúcius Viana pudesse ter deixado para trás. Levantando o tapete persa desbotado, encontrou uma tábua solta. Com um esforço, ela a levantou. Sob ela, em uma pequena cavidade, havia apenas um objeto. Uma velha caixa de charutos de metal, ricamente trabalhada, que Victor jamais fumaria. Ao abri-la, não havia charutos, mas sim um medalhão de ouro, gravado com uma flor de lis, e ao lado, um caderninho encadernado em couro de boi, com páginas quase podres. Era o diário de Lúcius Viana de Vasconcelos. Elara sentou-se à luz fraca que vinha de uma fresta na janela, preparada para mergulhar na mente de um excêntrico que, em 1932, havia orquestrado uma sucessão macabra. 15 de agosto de 1912. Victor Alistair Viana. Ele me foi enviado. A família Viana carrega o sangue, mas este rapaz carrega a essência. Sua inocência é a chave para o trabalho do oco que se estende sob o terreiro de café. O ritual de confinamento das sombras é mais complexo do que pensei. A tradição mineira de honrar a terra exige um sacrifício de nome e de alma. Viana é o nome no testamento, mas ele não será o último. Seu duplo, o Stone, deve ser trazido para Minas. Elara sentiu náuseas. Oco, sombras, sacrifício de nome. Lúcius não era um excêntrico. Era um ocultista e a fazenda Barreiro era o local de um pacto. Seu marido, Victor Stone, era um duplo, alguém idêntico em aparência e quase idêntico em nome, recrutado para substituir Victor Viana, o homem morto. Ela continuou a folhear o diário, a caligrafia de Lúcius ficando mais frenética e apressada à medida que se aproximava de 1932. 9 de novembro de 1932. Viana se afogou como estava escrito. O Rio das Velhas aceitou o sacrifício e o nome está registrado no testamento. O Sr. Stone chegou há 2 dias. Ele é perfeito com sua aura de homem da cidade, ingênuo e desesperado por um novo começo. Ele reivindicou a herança, o tabelião engoliu a história do erro de grafia.
E agora a âncora viva está presa à Fazenda Barreiro. Meu trabalho está quase completo. O diário de encantamento deve ser selado no forno de barro. E a viúva será a próxima a ser chamada. O diário parou abruptamente. O último parágrafo era claro. Victor Stone era apenas a âncora viva para prender a Fazenda Barreiro ao oco, o portal. E agora que ele estava morto, o ritual não havia terminado. Estava prestes a recomeçar, e a próxima vítima era a viúva de Stone, Elara. O cheiro de terra molhada e mofo se intensificou na sala. Elara olhou em volta, o silêncio colonial da casa grande parecendo observar cada movimento seu. Ela estava presa, em 1932, em uma fazenda mineira, no centro de um ritual de ocultismo rural, orquestrado por um Lúcius Viana, que sabia que a morte de seu marido era apenas o começo. Ela precisava encontrar o diário de encantamento para entender como quebrar o feitiço. O forno de barro. O forno de barro. Elara não perdeu tempo. Em uma casa grande mineira de 1932, o forno ficava invariavelmente na parte externa, próximo à cozinha, usado para assar pães e biscoitos de queijo, o alimento básico da vida rural. A menção ao forno, um elemento tão prosaico, inserido em um contexto de sacrifício de nome e âncora viva, era bizarra e aterrorizante. Ela correu para a cozinha. Era um cômodo grande, escuro, com um fogão a lenha maciço e panelas de ferro penduradas nas vigas. O cheiro de cinzas e carvão era forte. A porta dos fundos dava para um pátio interno coberto de limo e pequenas pedras. Lá, no canto, estava o forno, uma estrutura arredondada de barro vermelho, rachada pelo tempo e coberta por eras secas. A porta do forno de metal estava enferrujada e parecia selada. Elara puxou, mas ela não cedeu. O diário de Lúcius falava em selar, e era exatamente o que ele havia feito. Ela procurou uma ferramenta na cozinha. Encontrou um atiçador de ferro pesado e sujo. Com um grito de frustração e medo, ela forçou a haste entre a porta e o corpo de barro. O metal rangeu. No terceiro golpe, a porta se soltou com um estrondo oco e um cheiro mais forte, não de cinzas, mas de poeira antiga e algo que lembrava sangue seco, atingiu Elara. Lá dentro, no fundo do forno frio, havia um volume preto. O Diário de Encantamento. Desta vez, o livro não era de couro de boi, mas sim coberto por uma pele estranhamente lisa, que Elara preferiu não identificar. O livro era pesado e parecia irradiar um frio que contradizia o calor do forno. Ela o levou de volta para a luz tênue da sala de estar, onde as velas lutavam contra a escuridão crescente de 1932. Este diário não era um registro de pensamentos, mas um grimório. Estava cheio de desenhos complexos de geomancia, o estudo da terra, símbolos do folclore mineiro, como a figura de um curupira estilizado e estranhamente maligno, e fórmulas escritas em latim maciço e em um dialeto que Elara reconheceu como sendo falado pelos mais antigos na zona rural, o português arcaico de Minas. Lúcius havia escrito suas anotações mais importantes com tinta vermelha. Elara folheou as páginas com nojo, as velas tremendo com a aura pesada do livro. Tradução de Lúcius: O Ritual do Duplo. A Fazenda Barreiro está sobre um ponto de confluência, onde a água do Rio das Velhas e o metal da Terra Vermelha se encontram. É aqui que o oco clama por energia. O primeiro passo é o sacrifício do nome, Victor Viana, o nome verdadeiro, ligado à terra. O segundo passo é o enxerto da âncora, Victor Stone. Ele deve ser idêntico em semelhança. Ele deve ter um nome quase idêntico. E o mais importante, ele deve ter um segredo que o force ao silêncio. O segredo. Isso fez Elara parar. Victor Stone, seu marido. Ele sempre foi um homem reservado, mas ela o atribuía à sua personalidade introspectiva. Um segredo que o forçou a viver sob a identidade de um morto, Victor Viana, e aceitar uma casa que o mataria lentamente.
Ela folheou mais adiante, onde as anotações de Lucius se tornavam mais frenéticas. O duplo, Stone, não pode ser forçado. Ele deve aceitar a herança de bom grado por desespero, e o seu segredo é a coleira, o senhor. Stone, antes de vir para Minas em 1932, cometeu um erro grave na cidade. Um desfalque, algo que o colocaria na prisão. Eu o encontrei. Eu lhe ofereci esta casa, a salvação da prisão, em troca de ele se tornar a âncora. Ele aceitou. Elara sentiu o chão sumir sob seus pés. Desfalque. Prisão. Victor não era um inocente envolvido em um ritual. Ele era um criminoso em fuga, resgatado por um ocultista. Ele a havia enganado por 10 anos. E a Casa Grande de 1932 não era um legado, era um refúgio. Ele havia trocado a prisão pela morte lenta no oco. Mas o que isso tinha a ver com ela? Ela encontrou a última anotação de Lucius, escrita em um tom de triunfo macabro. A morte da âncora. Stone agora chama a dupla âncora, o sacrifício final. A viúva é o elo mais forte, pois ela carrega a memória de Stone. O ritual só pode ser selado com o sangue do elo. Ela deve morrer aqui. O último Viana se sacrificou pelo nome, o Stone pelo silêncio e a viúva pelo amor. Não, não. Elara sussurrou a voz fraca e rouca. Ela não seria sacrificada por um amor que se baseava em uma mentira. Ela tentou rasgar as páginas do diário, mas a pele era forte e resistente. De repente, um barulho alto veio do andar de cima. Não o rangido comum da madeira, mas o som de algo caindo e quebrando. O pânico a dominou. Lucius estava morto? Ou ele havia conseguido o que o diário mencionava? A imortalidade, tornando-se uma sombra ligada ao oco. Ela precisava sair. O forno estava no pátio, e o único caminho era pela frente ou pelos fundos. A porta da frente estava selada. Ela correu para a porta dos fundos que dava para o pátio. Estava trancada por dentro com um pesado trinco de ferro. Ela o puxou, mas ele estava soldado pela ferrugem. Presa. Elara voltou para a sala de estar, o diário de encantamento na mão. Se a solução para o feitiço estava na música no caso da mansão Blackwood do Norte, aqui em Minas Gerais, a solução estaria na terra. No diário, havia um diagrama complexo de uma área da fazenda, focando no que parecia ser um poço ou cisterna. O texto traduzido ao lado dizia: a selagem. A única forma de selar o oco permanentemente é com a chama invertida, alimentada pela verdadeira essência da terra e do ferro de Minas. A cisterna seca, onde a terra aceita o fogo, é o ponto de contato. Elara correu para o pátio. No centro, havia uma antiga cisterna, o poço redondo de tijolos de barro, mas sem água, há muito tempo seco. Seus instintos, agora guiados pelo terror de 1932 e pela loucura de Lucius, gritavam que a verdade estava lá. Ela precisava de um fósforo e de algo para queimar. Mas o que significava chama invertida? Lembrou-se do medalhão de ouro que encontrara na caixa de charutos junto ao primeiro diário. O medalhão com a flor de lis e o monograma LV de Lucius Viana. Ela tirou o objeto. Era um metal pesado, puro, provavelmente ouro, valioso mesmo na crise de 1932. No fundo da cisterna seca, havia uma camada de terra e cascalho. Ao inspecionar as anotações finais de Lucius, ela encontrou a chave. O oco só aceitará o ouro que carrega o sangue do sacrifício. O medalhão de Lucius Viana, banhado no sangue de Victor Viana, deve ser queimado na cisterna seca. A queima do metal precioso atrai a sombra do oco para dentro da chama e sela o portal. Era uma loucura de ocultismo rural, mas a alternativa era a morte. Elara, que nunca havia acendido uma fogueira, correu para o fogão a lenha, pegou um pedaço de carvão em brasa com um atiçador, queimando a mão, e o levou para a cisterna seca. Ela jogou o carvão. A terra seca fumegou, mas não pegou fogo. Com as mãos tremendo, ela colocou o medalhão de ouro no centro do carvão em brasa. Ela pegou alguns ramos secos de era do muro e os colocou ao redor.
Usando o atiçador, ela soprou o ar sobre o carvão. Lentamente, uma pequena chama azulada, estranha e fria, começou a lamber o ouro. O metal começou a derreter e o cheiro metálico e sulfuroso de dentro da casa grande se intensificou, correndo para o pátio. E foi aí que o barulho veio de novo, mas desta vez, não do andar de cima. Veio do porão. Um som de arrastar pesado como uma corrente sendo puxada sobre o chão de terra batida. Elara se inclinou sobre a cisterna, o calor da pequena chama azulada sendo a única coisa real em meio ao terror de 1932. Seja lá o que você for, Lucius, eu vou te selar de volta na terra. Ela gritou, sua voz embargada. A chama azulada cresceu, subindo para a escuridão do poço. O metal líquido do medalhão de ouro escorreu para a terra seca. Neste momento, um som seco e assustador veio de trás dela. Ela se virou e na penumbra da porta da cozinha havia uma figura, alta e esguia, envolta em trajes de fazendeiro antigo. Não era Victor Stone, não era Lucius Viana, era uma sombra, uma forma disforme que parecia absorver a pouca luz do ambiente. Ela avançou e Elara sentiu a temperatura do ar cair drasticamente, como se estivesse no meio da noite mais fria de Minas Gerais. A sombra ergueu o braço, e a voz que saiu de onde deveria estar a boca era um sussurro de vento e poeira. Você não pode queimar o meu elo, viúva. O cheiro que a sombra exalava era o cheiro de Victor, seu marido. Era a essência do homem que havia morrido, agora ligada à força maligna da fazenda Barreiro. Elara não correu. Ela pegou o atiçador de ferro ainda quente da brasa e o jogou com toda a sua força na cisterna, sobre a chama azul. Um grito agudo, que não era humano, ecoou na casa grande. A sombra congelou. A chama azul fria se expandiu com um flash momentâneo de luz branca e pura. O estrondo que se seguiu não veio da casa, veio da terra. O chão tremeu, a casa grande gemia e a sombra se desintegrou em uma nuvem de poeira e ar frio, sendo sugada para baixo, para dentro da cisterna seca. A luz se apagou. O silêncio voltou. Um silêncio diferente. O silêncio de algo resolvido. Elara cambaleou, o medo sendo substituído por uma exaustão absoluta. A fazenda Barreiro estava em silêncio. O oco estava selado. O ritual do duplo, interrompido. Ela havia sobrevivido à herança macabra de Victor Stone em 1932. Mas ela agora era uma viúva, sozinha, em uma fazenda isolada de Minas Gerais, com 2 diários de ocultismo e a prova do desfalque de seu marido em suas mãos. A luz do dia seguinte chegou, fraca e hesitante, filtrada pelas janelas empoeiradas da casa grande. Elara passou a noite na sala de estar, sentada em uma das cadeiras de balanço de jacarandá, agarrada aos 2 diários e ao atiçador de ferro. Ela não dormiu, apenas esperou, escutando o silêncio. Era um silêncio diferente de antes, um silêncio que não era opressor, mas sim vazio, como se a própria terra tivesse expelido a maldade que a habitava. Ao amanhecer, o primeiro instinto de Elara foi inspecionar a cisterna seca. O poço estava intacto, sem vestígios de brasa ou da chama azulada. A terra estava revolvida no centro e o cheiro sulfuroso havia desaparecido, substituído pelo aroma puro do mato mineiro. O ouro do medalhão de Lucius Viana havia desaparecido, fundido na terra. O oco estava selado. Com a prova física desaparecida, restavam apenas os documentos e a verdade aterrorizante em sua cabeça. Elara tinha em mãos o testamento em nome de Victor Alistair Viana, o morto. Os diários de Lucius Viana, provando a fraude do duplo, Victor Stone. As anotações sobre o desfalque que forçara Victor Stone a aceitar a identidade falsa em 1932. Ela não podia simplesmente ir à polícia com uma história de rituais de ocultismo e sombras que clamavam por sacrifício. Em Minas Gerais de 1932, ela seria rotulada como uma viúva histérica, talvez até ligada ao desaparecimento de Lucius, que já estava sumido há décadas.
A igreja e a lei não dariam crédito a grimórios escritos em pele estranha. A solução tinha que ser prática, focada na fraude documental. Elara viajou de volta à capital, usando o pouco dinheiro que lhe restava. Ela procurou um advogado diferente do Sr. Davis, o tolo mencionado nos diários de Lúcius. Ela encontrou o Dr. Álvaro Neves, um jovem e ambicioso advogado que havia se formado na capital e não tinha laços com a antiga nobreza rural de Viana. Com frieza e precisão, Elara apresentou o caso. Ela não mencionou rituais. Ela se concentrou nos fatos irrefutáveis de 1932. Victor Alistair Viana, o verdadeiro herdeiro, morreu afogado antes da execução do testamento. Victor Alistair Stone, seu marido, usou o erro de grafia para se apossar da propriedade cometendo fraude. Ela apresentou, de forma anônima e sob o pretexto de boato, a informação sobre o desfalque de Victor Stone na cidade, o segredo que Lúcius usou. O Dr. Neves, após semanas de investigação silenciosa, um processo lento e burocrático em 1932, confirmou que Victor Stone tinha, de fato, fugido de uma investigação de desvio de fundos em uma repartição pública. A Fazenda Barreiro era o refúgio perfeito. Com a morte dos dois Victors e o sumiço de Lúcius, a propriedade estava em um limbo legal. O Dr. Neves aconselhou Elara a abrir mão de seus direitos de herança. A lei de 1932 era complexa, mas a fraude era clara. Se o testamento era inválido, a propriedade voltaria para o Estado ou para parentes distantes de Lúcius. No final, Elara fez um acordo com o advogado. Ela entregaria todas as provas da fraude de Victor Stone e, em troca, Dr. Neves garantiria que a Fazenda Barreiro fosse transferida para um leilão de terras do governo, sem que o nome de Elara fosse manchado pelo escândalo do desfalque e da usurpação. Ela conseguiu apenas uma pequena quantia referente aos seus bens pessoais e ao seguro de vida irrisório de Victor, o suficiente para recomeçar. O destino da Fazenda Barreiro foi selado em um cartório em 1933. A Casa Grande, que havia sido o palco de um ritual sombrio e o túmulo de duas vidas roubadas, foi vendida em leilão a um consórcio de investidores de Belo Horizonte. Eles não se importavam com a história de má sorte, apenas com a terra fértil, agora livre da maldição, e o potencial para o plantio de café, essencial para a recuperação econômica após a crise de 1932. Elara observou a notícia no jornal de 1933, sentada em um quartinho alugado na cidade. A Fazenda Barreiro seria demolida para dar lugar a um novo projeto de agricultura. A Casa Grande, com seus segredos de oco e âncoras vivas, seria transformada em poeira. A única coisa que permaneceu foi a certeza de que a verdade, por mais macabra que fosse, havia trazido a justiça e selado o mal. Ela queimou os dois diários, o de Lúcius e o de Encantamento, em uma lareira, não para escondê-los, mas para purificá-los, para garantir que as palavras de Lúcius não chamassem mais ninguém. Elara Stone, a viúva de um impostor e sobrevivente de um ritual de ocultismo, recomeçou sua vida. Ela usou o trauma e a inteligência para se tornar uma mulher forte e independente em uma época em que isso era raro, 1933. Ela se casou novamente, não por necessidade financeira, mas por amor genuíno e honestidade. Contudo, ela jamais esqueceu o pavor que sentiu naquela Casa Grande. O nome no testamento pertencia a um morto, e o segredo de seu marido, Victor Stone, era que ele não era nada mais do que um peão em um jogo que começou há 20 anos e que quase terminou com ela, a viúva, como o sacrifício final pelo amor que ele havia traído. O Brasil de 1932 tinha suas crises financeiras, mas Elara descobriu que as crises mais profundas não eram as do dinheiro, mas as da identidade e da alma. Crises que se escondiam nas sombras das grandes casas coloniais de Minas Gerais.
Ela sobreviveu à depressão e ao medo, e a cada ano que passava, tinha mais certeza de que a verdadeira herança não foi a casa abandonada, mas a coragem que a salvou de se tornar uma nota de rodapé no diário de encantamento de Lúcius Viana de Vasconcelos.